Você já reparou que existe uma estrutura no Minecraft que simplesmente não faz sentido? Ela está no jogo há anos. Milhões de jogadores já passaram por ela. Todo mundo olha e pensa a mesma coisa. Isso parece um portal. Só tem um pequeno problema. Ninguém consegue ativá-lo. E o mais curioso é que isso não é apenas impressão da comunidade. A própria Mojang já fez referências a essa estrutura como um portal em diferentes momentos. Agora, depois do anúncio de Minecraft Dungeons 2, esse mistério voltou com força. Mas será que estamos realmente diante da próxima grande atualização do Minecraft? Ou estamos apenas enxergando pistas onde elas não existem? Antes de começar, uma coisa importante. Hoje eu não vou usar vazamentos duvidosos, teorias malucas do TikTok ou rumores sem fonte. Vamos olhar apenas para aquilo que realmente existe dentro do jogo e tirar nossas próprias conclusões. Porque, sinceramente, quanto mais eu pesquisava sobre esse portal, mais perguntas apareciam. Tudo começa na atualização Caves e Cliffs. Ela mudou completamente o subterrâneo do Minecraft. As cavernas ficaram enormes. Os minérios mudaram de altura. E, escondido nas partes mais profundas do mapa, surgiu um dos biomas mais assustadores já criados pela Mojang. O Deep Dark. Um lugar silencioso, escuro, onde qualquer barulho pode ser a pior decisão da sua vida. No centro desse bioma existe uma construção gigantesca conhecida como Ancient City. E bem no meio dela, há uma estrutura feita de um bloco chamado Reinforced Deepslate. Na primeira vez que você encontra aquilo, é quase impossível não pensar: isso é um portal desligado. E aí começa o mistério. Porque esse bloco praticamente não existe em nenhum outro lugar do jogo. Você não fabrica. Não encontra naturalmente em outro bioma. E mesmo usando as melhores ferramentas, quebrá-lo leva vários minutos. É como se a Mojang realmente quisesse impedir que os jogadores desmontassem aquela estrutura. Mas por quê? Se fosse apenas decoração, não faria muito sentido criar um bloco exclusivo só para isso. E esse é justamente o detalhe que fez a comunidade começar a desconfiar de que havia algo muito maior escondido ali. No começo, muita gente achou que era apenas um cenário bonito. Uma construção feita para deixar a Ancient City mais impressionante. Só que os anos passaram. E a Mojang nunca deixou esse portal cair no esquecimento. Pelo contrário, ela continuou fazendo pequenas referências que alimentavam ainda mais as teorias. E quando parecia que esse assunto finalmente tinha esfriado, veio o anúncio de Minecraft Dungeons 2. E adivinha qual estrutura apareceu novamente em destaque? Exatamente. O portal da Ancient City. Coincidência? Talvez. Mas as próximas pistas deixam essa história muito mais interessante. Até aqui, tudo o que vimos poderia ser apenas uma enorme coincidência. Uma estrutura que parece um portal. Um bloco exclusivo. E uma comunidade criando teorias. Mas é justamente agora que as coisas começam a ficar estranhas. Porque, quando você observa a Ancient City com atenção, percebe que praticamente tudo naquele lugar gira em torno de uma única coisa: o som. O Varden é completamente cego. Ele não enxerga você. Ele caça usando vibrações. Cada passo. Cada bloco quebrado. Cada baú aberto. Tudo pode denunciar sua posição. E não é só o Varden. Os Skull Sensors também detectam sons. Os Shriekers respondem às vibrações. Toda a mecânica da Ancient City foi construída em cima da ideia de ouvir, e não de enxergar. Até aí, parece apenas uma escolha de gameplay. Mas então você abre um dos baús da cidade e encontra um item chamado Echo Shard. Echo significa eco. Mais uma referência ao som. E logo depois aparece outro detalhe curioso. O Music Disc 5. Diferente de todos os outros discos do Minecraft, ele não aparece inteiro. Você precisa encontrar vários fragmentos espalhados pela cidade para montá-lo. E isso já levanta uma pergunta. Por que justamente esse disco está quebrado? Depois de juntar todas as peças, você finalmente consegue ouvi-lo. Só que ele não parece uma música. Parece uma gravação. Primeiro vem alguns passos. Depois equipamentos. Ruídos estranhos. Uma respiração pesada. Algo se aproxima.
E então, silêncio. É como se alguém tivesse registrado os últimos segundos antes de alguma coisa acontecer. Claro, a Moja nunca explicou oficialmente o significado desse áudio. Mas uma coisa é certa. Eles poderiam simplesmente ter colocado uma música qualquer. Em vez disso, criaram um dos sons mais misteriosos de toda a história do Minecraft. E quanto mais você liga esses detalhes, mais difícil fica acreditar que tudo isso seja aleatório. Mas existe outra pergunta que quase ninguém faz. Se esse realmente é um portal, o que o Varden está protegendo? Pensa comigo. Ele aparece exatamente quando alguém faz muito barulho perto da Ancient City. Ele elimina praticamente qualquer criatura do jogo em poucos golpes. E parece ter sido criado justamente para impedir que você permaneça naquele lugar. Talvez o Varden nunca tenha sido o verdadeiro mistério da Ancient City. Talvez ele seja apenas o guarda. Porque todo guarda existe por um motivo. E normalmente, é para proteger alguma coisa. Ou impedir que alguém se aproxime. Só que existe uma teoria ainda mais intrigante. E ela muda completamente a forma como enxergamos esse portal. Porque talvez ele nunca tenha sido construído para alguém entrar. Então chegamos à pergunta que todo jogador já fez pelo menos uma vez. O que existe do outro lado desse portal? A resposta curta é: ninguém sabe. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Desde que a Ancient City foi adicionada ao jogo, milhares de teorias surgiram na comunidade. A mais famosa delas diz que a Mojang está preparando uma quarta dimensão. Seria um novo mundo, assim como aconteceu com o Neteri anos depois, com o End. A ideia parece incrível. Mas existe um problema. Criar uma nova dimensão leva muito tempo. Novos biomas. Novos blocos. Criaturas inéditas. Mecânicas completamente diferentes. E a própria Mojang já comentou diversas vezes que ainda pretende expandir as dimensões que já existem antes de adicionar outra. Então, será que estamos esperando pela resposta errada? Porque existe uma teoria que, sinceramente, faz muito mais sentido. E se esse portal nunca tivesse sido criado para ser atravessado? Pensa por um instante. A Ancient City parece abandonada. O portal está completamente desligado. Existe uma criatura absurdamente poderosa patrulhando aquele lugar. Tudo gira em torno de sons, ecos e sinais de que alguma coisa aconteceu ali há muito tempo. Agora imagine outro cenário. Em vez de o jogador entrar em uma nova dimensão, alguma coisa sair dela. Isso explicaria por que o Varden parece mais um guardião do que um simples monstro. Talvez ele não esteja protegendo o portal. Talvez esteja impedindo que alguém tente reativá-lo. Ou pior, impedindo que aquilo que está do outro lado encontre um caminho de volta. Claro, isso continua sendo apenas uma teoria. Até hoje, a Mojang nunca confirmou nada disso. Mas então aconteceu algo curioso. Com o anúncio de Minecraft Dungeons 2, o portal voltou a aparecer em destaque. Não foi um detalhe escondido. Ele foi colocado bem na frente dos jogadores. Como se a Mojang estivesse dizendo: lembrem-se disso. Pode ser apenas marketing. Pode ser uma pista para o futuro. Ou talvez seja apenas uma forma de manter o mistério vivo. E, sinceramente, eles conseguiram. Porque poucos elementos do Minecraft geraram tantas discussões quanto esse portal. No fim das contas, talvez o maior segredo da Ancient City não seja o Varden, nem os Echo Shards, nem o Music G5. Talvez o verdadeiro mistério seja justamente aquilo que nunca conseguimos ativar. E existe um detalhe que me faz pensar nisso. A Mojang é conhecida por esconder segredos durante anos antes de revelar seu verdadeiro propósito. Foi assim com várias mecânicas do jogo. Então, mesmo que esse portal continue inativo hoje, isso não significa que ele sempre vai permanecer assim. Talvez a resposta esteja chegando. Ou talvez ela nunca venha. E, de certa forma, é justamente isso que mantém esse lugar tão assustador. Porque o medo nem sempre nasce daquilo que conhecemos. Às vezes, ele nasce daquilo que nunca conseguimos explicar. Então agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse portal leva para uma nova dimensão?
Acha que ele será usado apenas no Minecraft Dungeons 2? Ou acredita que a Moja nunca pretende ativá-lo? Escreve aqui nos comentários. Eu vou ler as teorias mais interessantes. E quem sabe, a próxima grande pista esteja justamente em uma delas. Se você curtiu esse vídeo e quer explorar outros mistérios do Minecraft, já deixa o like e se inscreve. Porque, por aqui, a gente sempre vai atrás daquilo que o jogo ainda não explicou. Até o próximo vídeo.